Bem, pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre as síndromes depressivas. Do ponto de vista psicopatológico, tem dois elementos que se sobressaem nessas síndromes, que são o humor deprimido e o desânimo, certo? Mas assim, vamos lá, não é qualquer humor deprimido, que qualquer um pode ter, não necessariamente você tem depressão, então vai ter um critério de tempo. Mas tem outros sintomas e outros sinais que envolvem a afetividade, a psicomotricidade, sintomas cognitivos, e tudo isso a gente vai conversar um pouquinho, cada uma dessas categorias que fazem. Por exemplo, em relação aos sintomas afetivos, o que pode mudar? A pessoa pode ficar mais melancólica, uma apatia, ou seja, para ela tanto faz. Existe um sentimento de tédio, crônico, uma irritabilidade, qualquer conversa, qualquer voz, qualquer ruído irrita. Angústia, ansiedade, desespero, desesperança, ou seja, alguns sintomas afetivos. Agora, acontecem alterações na esfera instintiva, neurovegetativa, coisas que o nosso corpo faz normalmente, porém está mudado aqui. Por exemplo, é um cansaço, a pessoa fica extremamente cansada. Existe um desânimo, uma hipobulia, ou seja, uma diminuição da vontade. Ah, não tenho ânimo de fazer mais nada. Pode ter constipação, palidez, a pele fica mais seca, diminuição da libido é muito frequente. Não só a questão da libido, mas a questão da resposta sexual, ou seja, a pessoa tem disfunção erétil ou não consegue chegar ao orgasmo, a anorgasmia ou um retardo desse orgasmo. Pode ter insônia ou hipersonia. A anedonia é uma das características assim predominantes na depressão, ou seja, nada faz ela sentir prazer. E o prazer é algo natural, às vezes pequenas coisas do dia a dia nos dá prazer, sabe? Comer algum doce, alguma coisa que a gente gosta, assistir a nossa série favorita, enfim, pequenos prazeres que a gente vai sentindo. A pessoa com depressão, ela não sente prazer nenhum, até nas coisas que ela sentia prazer antes, hoje ela não sente prazer. Existe também uma alteração nas ideias, ideativas. A pessoa ela é pessimista, ela se culpa muito, tudo é culpa dela, ela tem ideia também negativa sobre tudo, sobre os outros, sobre o mundo. E a gente também precisa fazer a nossa parte de entender que se a pessoa estivesse bem, se a pessoa estivesse saudável, se a pessoa estivesse fazendo, às vezes, um tratamento, tomando os remédios, ela não estaria assim. Porque isso é um sintoma de uma doença. Tudo isso que eu tô falando, certo? Porque não é normal ter todas essas características. Existe uma ideia de morte, um desejo de sumir, pode chegar também à ideação e o planejamento suicida. Acontece muito com idosos, por exemplo, que a família às vezes acha que ele tá com alguma demência e não é, às vezes o idoso tá com uma depressão. A gente já fez vídeos sobre demência, inclusive é um diagnóstico diferencial que tem que ser levantado. Por quê? Porque a depressão ela também vai ter alterações cognitivas. A pessoa vai ter uma dificuldade para manter a atenção, para a concentração, para a memória. A depressão ela vai ter alteração de neurotransmissor, vai ter alteração de sinapses no seu cérebro. Então tudo isso vai afetar também a sua cognição, o jeito que você aprende. Por isso que o ideal estar assim, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, porque estar nessa condição por muito tempo vai trazer prejuízos cognitivos para a pessoa. Em relação à autovalorização, a pessoa tem uma baixa autoestima, ela se vê de uma maneira muito negativa, tem um sentimento de vergonha, tem um sentimento de insuficiência. Também existem alterações da psicomotricidade, ou seja, a pessoa tem uma tendência a ficar na cama. Você pode ter a diminuição da fala, a diminuição da voz. Existe até quadros de mutismo, onde a pessoa não fala nada, e um quadro de depressão grave, o quadro mais grave que a gente tem é aquelas alterações psicóticas que podem acontecer, né?
Psicótico é aquilo que a gente fala quando existe delírios, alucinações. Então a pessoa começa a ter, às vezes, alucinações visuais ou auditivas. Nas auditivas existe a depreciação. Onde a gente tem também a alucinação auditiva muito presente? Na esquizofrenia. Existe ideias delirantes de ruína, de negação dos órgãos. A pessoa começa a delirar achando que ela não tem órgão, ou que tá tudo doente dentro dela e que ela vai morrer. E começa a ter uma série de delírios e alucinações, ou seja, começa a ver, a escutar, a sentir, a pensar aquilo que não existe. Então, isso é uma psicose. Sempre para se ter um transtorno, é um transtorno. Ou seja, a pessoa tem uma perda psicossocial, ela tem uma perda funcional, a funcionalidade dela não está a mesma, ela não está conseguindo ter a sua vida normal, ela não está conseguindo viver bem, ela não está conseguindo fazer as atividades dela. Ou seja, eu estou triste, mas tá tudo bem, eu tô levando, tudo mais. É uma coisa. Você pode ficar triste às vezes, certo? Agora, a depressão é uma tristeza que não passa, é algo que fica e atrapalha você. Você não consegue ter um rendimento. Então, quais são os critérios? Que existem critérios. E desses que eu vou falar, se tiver pelo menos 5, já encaixa como um critério para episódio de depressão. E tem que ser por mais de 2 semanas. Então, quais são eles? Humor deprimido, desânimo, apetite alterado, alteração de sono, fadiga ou falta de energia, a anedonia que a gente já conversou, pessimismo, baixa autoestima, concentração prejudicada, pensamento de morte ou ideação suicida e um retardo ou um agitamento psicomotor. Ou seja, se tiver 5 desses critérios, obrigatoriamente você tem que ter a anedonia ou o humor deprimido. Então, assim, anedonia mais 4 outros, ou humor deprimido mais 4 outros. Por 2 semanas, enquadra o critério de episódio depressivo. Esse estado alterado, ele não pode ficar assim. Por exemplo, o estresse que aumenta os glicocorticoides no sangue, e eles diminuem alguns fatores de proteção neuronal. Aqui tem uma imagenzinha mostrando justamente o que o estresse pode fazer. O glicocorticoide, ele aumenta, então ele diminui um fator de proteção, um neuroprotetor dos nossos neurônios, aqui representado pelo BDNF. Bem, o que acontece é que existe uma atrofia dos nossos neurônios. Aqui também tem outras explicações mostrando justamente que vira um ciclo vicioso, que você altera o eixo, né, do hipotálamo para a hipófise, então vai sempre aumentando ali a questão do cortisol. Ou seja, esses quadros, eles não podem se estender cronicamente, porque ele vai fazer mal para a cognição da pessoa. Uma pessoa nesse estado depressivo, veja, ela não vai conseguir estudar bem, ela não vai conseguir entender as coisas, ela não vai conseguir ir para a aula dela, ela não vai conseguir fazer as coisas que ela precisa fazer. A própria questão hormonal e de neurotransmissor ali está afetando e está alterando o cérebro dela. Tudo isso precisa ser visto, precisa de ajuda, precisa de uma terapia. Mas tudo isso tem que ser conversado individualmente. O importante é não ficar assim, não estar assim. Isso passa, isso pode passar, isso tem como se resolver, tudo bem? Gente, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos, tudo bem? Obrigada, pessoal!